Olá, bem-vindos a mais uma conversa com o especialista. Estamos hoje aqui com a doutora Marcela Castro, que é médica pneumologista. A Marcela, ela tem residência médica em pneumologia, especialização, um fellow em hipertensão pulmonar pelo Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo. Tem doutorado em pneumologia pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e em conjunto com a Universidade de Califórnia, San Diego. A Marcela ainda é docente do curso de medicina da Faculdade Pernambucana de Saúde, preceptora da residência em pneumologia no IMIP e pneumologista do Hospital Santa Joana e do Real Hospital Português em Recife. Então, primeiramente, Marcela, obrigado pela sua disponibilidade e a ideia é discutir com você a respeito da embolia pulmonar. Exatamente. Obrigada, João, mais uma vez pelo convite. Vamos falar sobre embolia pulmonar. Ótimo. Então, para começar, só queria que você me explicasse o que é a embolia pulmonar. A embolia pulmonar é o processo de desprendimento, né, de trombos, de coágulos que são formados, né, em alguma região, ah, geralmente venosa, né, do nosso organismo, e que por algum motivo ocorre um desprendimento desses coágulos que ganham a circulação não só sistêmica, mas chegam à circulação pulmonar. Ótimo. Então, basicamente, é como se fosse uma bolinha que está dentro de um cano que vai indo para os vasos, para os caninhos menores, até que uma hora ele vai parar ali e não vai deixar Exato. mais o sangue circular, né? Exatamente. E aí, esse tromboembolismo, principalmente você vai estar falando aí do tromboembolismo da trombose venosa profunda, tem outras causas para isso? É, quando, por exemplo, um paciente é diagnosticado com embolia pulmonar, uma das coisas que nós procuramos é se o paciente tem o achado de trombose venosa profunda, né? Em membros inferiores ou em membros superiores. Enfim, nós tentamos achar qual foi aquela fonte que levou àquela embolia pulmonar, mas nem sempre nós achamos, viu? Às vezes o diagnóstico é só o achado daquele coágulo, né, que obstruiu ali alguns segmentos ou um segmento da artéria pulmonar e, consequentemente, está obstruindo o fluxo de sangue naquela região que aquele segmento da artéria pulmonar iria irrigar no pulmão, né, comprometendo troca gasosa, né, O2, CO2 naquele local e muitas vezes levando à inflamação daquela região do pulmão. É o que nós denominamos de infarto pulmonar. Ótimo, mas ainda em relação à causa, basicamente, então você vai ter os casos de trombose venosa profunda. É uma preocupação muito grande em cirurgias, né? A gente, como cirurgião, ah, estamos sempre tendo aquela preocupação, primeiro em prevenção e depois em avaliar no pós-operatório os sintomas da trombose venosa profunda, né? Basicamente, aquela perna enrijecida, dura, meio brilhante, né? Com sudorese. Agora, você vai ter casos de trombose onde você não tem uma queixa tão evidente nos membros inferiores? Isso é bastante comum, né? É, não é tão frequente o achado clássico de uma panturrilha, né, engurgitada, dolorosa, edemaciada e achado de trombo venoso, né, naquela região, aquele trombo venoso profundo, né? Como eu te falei, existem várias causas possíveis, né, que levam à trombose, à embolia pulmonar. Algumas delas são procedimentos, né, cirúrgicos, invasivos, ou imobilização de membros, né, aquele paciente que teve uma fratura, né, seja de quadril ou de membros inferiores, ou aquele paciente que fez uma neurocirurgia ou uma cirurgia de coluna, enfim, algo que limitou, né, esse paciente, restringiu esse paciente no leito, sempre eleva o risco, né, de eventos tromboembólicos. Mas tem outras causas que
também eleva, por exemplo, algumas trombofilias, né, a síndrome antifosfolípide, por exemplo, né, que já pode predispor o paciente a formar coágulos na circulação, seja em membros inferiores ou não, né, ou pacientes que, por algum outro motivo, alguma deficiência, né, de algumas proteínas sanguíneas também podem se predispor a eventos tromboembólicos, ou pacientes que fazem uso de alguma ação, ou pacientes oncológicos que, pelo fato de estarem cronicamente inflamados, também têm um risco mais elevado de vir a apresentar. Então, os fatores são diversos e você tem razão em ficar preocupado porque, principalmente aquelas causas evitáveis, né, precisam ser sempre uma preocupação da equipe assistente. Ótimo. Bom, tem viagens aéreas, enfim, qualquer atividade que envolve imobilismo, histórico familiar, histórico pessoal também vai chamar atenção para isso, tudo, né? Mas o que eu quero dizer sempre que um profissional está diante de um paciente com dor na panturrilha, panturrilha dura, dificuldade para mexer o tornozelo, e que eventualmente vai ter uma queixa respiratória, a primeira coisa, obviamente, que você vai pensar é a embolia pulmonar. Mas você Exato. pode ter, então, eventualmente, um paciente que tenha um quadro clínico característico da embolia pulmonar, de dificuldade respiratória, aumento da frequência respiratória, tudo isso, sem ter um membro inferior acometido ou sem queixas nas pernas. Exatamente. Então, os sintomas mais comuns, né, da embolia pulmonar são ah, dispneia, né, às vezes dor torácica, como eu falei, se é um êmbolo que faz com que haja um infarto pulmonar naquela região, o paciente pode sentir dor. Às vezes, o paciente abre o quadro com uma síncope, né? Então, já tem estudo mostrando que até 10% das síncopes que chegam no pronto-socorro, quando são excluídas outras causas, por exemplo, hipoglicemia, infarto, a, a embolia pulmonar está ali, em 10% das vezes, né? O paciente às vezes chega com uma palpitação, ou seja, aquele êmbolo, aquela carga embólica gerou algum tipo de sintoma, principalmente torácico, seja dispneia, dor, palpitação, que fez com que o paciente chamasse a atenção do paciente ou de algum familiar e o levasse ao pronto-socorro. A gente entende a gravidade da embolia pulmonar, né? E muitas vezes a gente pensa na embolia pulmonar aquele caso mais catastrófico, que o paciente chega em uma emergência absoluta, sem conseguir respirar, agitado, né? Agora, voltando à causa dele, quer dizer, pensa que você tem ali uma bolinha que está indo naqueles canos, se ramificando, ele pode ter uma embolia que vai entupir uma grande via aérea, né? Ou seja, que vai é, ter uma grande área que está deixando de ter a troca gasosa, mas você pode ter aqueles trombos menores que estão indo, que vão obstruir uma parte menos significativa do Exato. pulmão, né? E às vezes são achados de exame, né? Às vezes são até incidentais. O paciente está assintomático e por algum outro motivo precisou fazer um exame de abdômen e o exame de abdômen conseguiu visualizar que ali dentro da artéria pulmonar estava obstruído. Então tem esses casos também. A grande maioria dos casos de embolia pulmonar são classificados como baixo risco, ainda bem, né? Não são esses casos catastróficos que levam o paciente a um baixo débito cardíaco, né? Diante de uma falência, de novo, uma falência do ventrículo direito, porque se o paciente, vamos lá, se o paciente tem um evento de embolia pulmonar, ele pode ser classificado como baixo risco, ou seja, independente da quantidade de trombos ou do tamanho do trombo, aquele trombo não teve nenhuma repercussão hemodinâmica. O paciente não ficou hipotenso, o coração não sofreu por conta daquilo.
Então, esse é o baixo risco, né? Tem um risco intermediário em que houve algum grau de sobrecarga cardíaca, então o paciente pode ter alterado uma troponina, pode ter subido ali o NT para o BNP ou BNP, pode inclusive ter aumentado câmara cardíaca ali no eco, ou na angiotomo você percebe que há um aumento do diâmetro da artéria pulmonar, porém, esse paciente não instabilizou. Porque se ele estabilizou, ele é o alto risco, aquele que precisa ser tratado de forma imediata, né, com trombólise. Então, na maioria das vezes, os pacientes são diagnosticados com embolia pulmonar de baixo risco. Ótimo. Bom, e mais uma vez, quer dizer, esses casos de alto risco que tem uma descompensação, me parece que não é, você vai pensar nesse diagnóstico com mais facilidade, né? Agora, especialmente nesses casos de risco baixo ou intermediário, quando que você vai suspeitar da embolia pulmonar? Bom, a partir do momento que o paciente chega num pronto-socorro com alguma queixa, né, por exemplo, uma dispneia súbita ou uma dor torácica súbita, ou palpitação, né, era um paciente que não tinha nenhum antecedente de arritmia, não tinha nenhuma queixa, né, mais crônica, e o que pontua muito na característica dos sintomas da embolia pulmonar aguda é o imediatismo, né? Eu estava super bem, conversando, jantando, e de repente eu senti uma dor forte, uma falta de ar súbita, ou de repente eu desmaiei e me trouxeram até aqui. Então, o caráter súbito deve ser valorizado, e uma vez que o paciente tenha uma história clínica, né, sugestiva, aí deve ser feito, né, vamos falar assim, um ranqueamento, né, uma avaliação para saber se é um paciente que tem uma alta chance de ter uma embolia pulmonar, ou seja, é um paciente que está em tratamento oncológico, já teve trombose antes, já teve embolia pulmonar antes. Se eu já tenho esse histórico, eu não vou perder tempo, por exemplo, no pronto-socorro pedindo um dedímero, né? É um paciente de alta probabilidade de ter uma embolia, então eu já mando ele direto para a angiotomografia de tórax para avaliar se ele tem a doença ou não. Agora, se é Agora, um... só para antes de chegar nos exames, esses Ah, sintomas que você está se referindo, sim, a primeira coisa que a gente sempre vai se preocupar é com algum evento cardíaco agudo, especialmente um infarto do miocárdio, né? exato. Então, basicamente, a sequência é, bom, chegou no pronto-socorro, tem esse histórico de uma falta de ar súbita, dificuldade respiratória, agitação ou até uma perda. A primeira coisa que você vai fazer é uma avaliação cardíaca, descartou ali algum evento cardíaco, você vai fazer a investigação da embolia pulmonar. Na prática, João, é isso que acontece, mas o ideal seria ter essa investigação em paralelo, né? Existem protocolos muito bem definidos e muito bem descritos, e todo médico, né, um bom médico que se preze, ele sai da faculdade com esses protocolos, por exemplo, de dor torácica, de suspeita de infarto, ele sai com aquilo de cor, né? Mas para embolia pulmonar, infelizmente, a maioria dos profissionais começam a pensar em embolia pulmonar depois de descartar totalmente doenças cardíacas. E por que isso é ruim? Porque eu estou perdendo tempo, né? De estar tratando essa embolia se eu não estiver cogitando essa hipótese desde o início. Então, eu diria que se você suspeita, né, vai lá correr o eletro, vai coletar a troponina, né, as proteínas, as enzimas cardíacas, mas vai também entrando no protocolo de investigação de embolia pulmonar. Ótimo. E então, assim, os quadros que estão mais evidentes, que você tem uma suspeita mais clara,
já vai diretamente fazer uma avaliação mais invasiva, né? Se o paciente estiver estável, né? Se ele está estável hemodinamicamente, ele pode ser transportado, né, para angiotomografia de tórax. O ideal é que ele já seja encaminhado para que a gente consiga confirmar ou afastar o mais rápido possível, né? Tá. E o outro exame, além da angiotomo, o angiotomo basicamente é um exame de imagem que você usa contraste, né, e que vai de fato identificar ali o ponto de bloqueio um ponto de bloqueio, né? Exatamente. Agora, aí você tem um outro exame que pode ser usado em algumas situações, que é o dedímero, que é um exame de sangue, Isso. né, basicamente. O que é o dedímero? Quando que você vai solicitar ele? O dedímero, ele é uma proteína que ele é derivado do próprio coágulo. Então, assim, se eu tenho um coágulo, né, fresco ali na minha circulação, ah, esse coágulo ele vai liberando, né, na corrente sanguínea essa proteína que nós dosamos e medimos, que é o dedímero, tá? Ela é um produto da degradação desse coágulo. Então, se um paciente chega, tem sintomas sugestivos, mas não tem uma probabilidade, né, pré-teste, que a gente chama, não está tão claro assim de que aquilo pode ser uma embolia, eu posso pedir o dedímero antes, e aí se o dedímero vier negativo, ou seja, se ele está normal, eu já posso excluir a possibilidade desse paciente ter tido uma embolia pulmonar. Por quê? Porque diante de um quadro agudo de embolia, de uma trombose, né, se o dedímero, mais de 90% das vezes, o dedímero já vem bem alto, né, nesses casos. Então, se ele vem negativo, ou seja, se a minha suspeita não é tão forte de embolia, mesmo assim eu estou considerando como uma hipótese, e o meu dedímero já vem baixo, não tem por que eu submeter esse paciente ao exame contrastado ou algum outro exame mais invasivo, porque pelo fato do dedímero estar baixo, a chance dele ter uma embolia é frustra, é muito pequena. Eu não preciso prosseguir investigação de embolia nesse caso. Agora, se a minha suspeita de embolia não é tão forte, eu peço o dedímero vem alto, opa, eu tenho que encaminhar sim o meu paciente para angiotomografia de tórax, né, com contraste, para que seja feita essa investigação e aí se confirma ou não o diagnóstico. Quer dizer, o dedímero baixo, ele praticamente exclui a embolia. Claro que você vai acompanhar esse paciente depois, vai ver Sim, outros sim, sintomas, mas um dedímero elevado, ele não confirma o diagnóstico. É um exatamente. indicativo de algum quadro tromboembólico, e aí você tem que fazer os Ele exames de só me dá imagem. uma informação, você deve prosseguir com a investigação. Ótimo. É um exame de triagem, vamos dizer assim. Exatamente. Tá. E o exame de investigação de fato seria a angiotomo. Exato. Que é o que Ótimo. está mais acessível, né, na grande maioria das unidades de saúde. Ah, e é um exame acessível, rápido, é um exame que tem pouquíssimas ou nenhuma, quase nenhuma, né, complicação, mesmo para aqueles pacientes alérgicos, né, a iodo, lógico, a gente precisa ponderar risco-benefício, mas é um exame que nos dá uma informação rápida se o paciente tem embolia ou não. Ótimo. E aí, o passo seguinte, em relação ao tratamento, aí depende um pouco daquela estratificação de risco. Então, só para Exato, lembrar, o alto risco é o paciente que está descompensado clinicamente. O exato. médio risco, risco intermediário, é aquele que tem repercussões cardíacas e pulmonares, mas que está compensado clinicamente. E o Sim, baixo risco é o paciente que está eventualmente com aumento de frequência respiratória, com sinais mais sutis, que são esses casos exato. que clinicamente a gente não talvez gere um pouco de dúvidas, né? Exato, E aí, exatamente. pensando no tratamento, então, nos casos de baixo risco, que está mais compensado, o que você vai fazer nesses pacientes?
Bom, naqueles pacientes de baixo risco, ou seja, tem embolia pulmonar, mas não teve uma repercussão cardíaca, né? Não teve nenhum sinal de sobrecarga cardíaca, ele precisa de anticoagulação, tá? Às vezes, em caráter, né, de internação hospitalar, paciente idoso, ele está no baixo risco, mas é um paciente idoso que eu vou iniciar uma anticoagulação e, portanto, se eu inicio uma anticoagulação, sempre existe um risco, mesmo que baixo, de sangramento, né? Se é um paciente que é baixo risco, mas está com dor torácica, está com falta de ar, eu prefiro mantê-lo internado, iniciar uma anticoagulação parenteral, no caso, geralmente a gente inicia subcutânea, né? Com heparina de baixo peso molecular, e a partir do momento que os sintomas dele estão mais controlados, que o eco de fato comprova que ele não tem nenhum sinal de sobrecarga de câmaras direitas, aí sim eu posso fazer a transição para anticoagulação oral e esse paciente dá continuidade ao tratamento domiciliar, né? O tratamento domiciliar na maioria dos casos, vai variar entre 3 a 6 meses, né, de uso contínuo do anticoagulante, tá? Existe a possibilidade do paciente já iniciar essa medicação oral e já receber alta hospitalar, né, em uso do anticoagulante oral, tá? Mas aí eu tenho que ter certeza que, de fato, ele é um baixo risco, que ele tem um bom entendimento da doença, que ele vai aderir ao tratamento oral e que ele tem um acesso rápido e fácil ao hospital, caso ele venha piorar sintomas, tá? Ótimo. Esse é o baixo risco. Tá, ainda nesse baixo risco, a gente tem que pensar que a embolia pulmonar, em grande parte dos pacientes, ela é secundária a um problema nas pernas, né, uma trombose. Ah, qual é o risco de, bom, já soltou um coágulo e foi para o pulmão, de soltar um segundo coágulo e ter talvez um quadro pior aí? É um pouco imprevisível, mas isso é raro. Uma vez que o paciente inicia a anticoagulação, né, ele está mais protegido de novos eventos embólicos. Então, se nós pararmos para pensar, esse risco de desprendimento de novos trombos, ele também estaria presente no paciente internado, né? A diferença é que o paciente internado já está no serviço hospitalar, então, se ele viesse a descompensar, provavelmente ele seria tratado de uma forma mais rápida. Mas o baixo risco, ele é o paciente que tem menos risco, né, de complicações, geralmente ele não tem essas recorrências de novos desprendimentos uma vez que ele inicia a anticoagulação. Então, assim, já tem vários estudos mostrando que é seguro ele fazer esse tratamento domiciliar, fazendo todas essas ressalvas que eu fiz, né? Tá, um paciente compensado, obviamente, tudo isso, né? Exato. Ah, os trombolíticos, o que são? Trombolíticos são medicações. Bom, existem trombolíticos químicos, né? E trombolíticos mecânicos, vamos dizer assim. A trombólise, ela está destinada basicamente para aqueles pacientes em alto risco, ou seja, aquele paciente que teve uma grande carga embólica que fez com que houvesse uma disfunção cardíaca e, por conta disso, ele está em baixo débito cardíaco, ele está mal perfundido para todos os órgãos. Então, baixa perfusão não necessariamente quer dizer hipotensão. A pressão dele pode estar ali, 11/7, mas ele está com alteração de nível de consciência, ele está com baixo débito urinário, ele está com baixa perfusão tecidual, o lactato arterial está aumentando. Então, esse paciente ele precisa ser trombolizado. Dito isso, existe a trombólise química, que é o que é mais acessível na maioria dos hospitais, que é uma medicação que vai quebrar aquela rede, né, que constitui o coágulo, aquelas proteínas
que estão mantendo aquela unidade do coágulo. Com, porém, que é maior risco de sangramento. Então, os pacientes que são submetidos à trombólise química, até 20% deles têm risco de vir a sangrar, né? Então, daqueles que são trombolizados quimicamente, 20% vão apresentar algum grau de sangramento. Sangramento que pode ser de baixa gravidade ou de alta gravidade, um sangramento, né, sistema nervoso central, ou um sangramento, né, em local não compressível. Então, essa trombólise, ela está destinada para o alto risco, porque também, se eu não trombolizar, o paciente vai a óbito por baixo débito, né, por baixo débito cardíaco. Por que eu estou falando trombólise química e trombólise mecânica? Porque hoje em dia, a gente tem tentado diminuir justamente risco de sangramento para esses pacientes que precisam ser reperfundidos, né? A trombólise química pode ser feita, por exemplo, via cateterismo, né? Via hemodinâmica, onde há equipamento que aspira partes desses trombos que estão ali ocupando, né, território da artéria pulmonar, desde o tronco da artéria pulmonar até segmentos. Então, hoje em dia, por exemplo, tem um equipamento chamado penumbra, que é um aspirador de coágulos, né? O que seria praticamente é mais fácil a gente imaginar, por exemplo, diante de um infarto agudo do miocárdio, né, ter aqueles equipamentos que vão aspirar aquele trombo da coronária e, com isso, desobstruir coronária, e isso faz parte do arsenal terapêutico para um paciente que está no infarto agudo do miocárdio. Da mesma forma, essa trombólise mecânica seria a quebra, ou pelo menos a aspiração de partes desses coágulos para permitirem, né, que o fluxo sanguíneo naquela região possa se restabelecer e, com isso, o meu débito cardíaco voltar a subir, voltar a normalizar e o paciente sair daquela zona de risco de alta mortalidade, tá? Só um comparativo, assim, para a gente ter uma noção de gravidade do que é um TEP de alto risco. O paciente que tem embolia pulmonar de alto risco, a mortalidade dele é maior do que quem está com infarto agudo do miocárdio, tá? Então, assim, por isso que eu falei, naquela porta de entrada do pronto-socorro, não dá para a gente esperar ser feita toda a estratificação coronariana para ir pensar em investigar embolia, né? Nós precisamos usar aquela golden hour, aquele primeiro momento, para descartar ou confirmar uma dessas situações, né? Para que o tratamento seja imediato. Então, veja, não dá para eu esperar o paciente fazer um eletro, esperar enzimas cardíacas para uma coronariografia, para vir tudo negativo, e aí, a partir daí, eu ia pensar numa embolia pulmonar de alto risco. Né? Eu já perdi aí horas preciosas que poderiam salvar um paciente. Ótimo. Bom, só para a gente entender um pouco melhor em relação aos procedimentos intervencionistas, seria de uma forma tecnicamente parecido com o cateterismo. Então você vai acessar uma veia periférica, usar um catéter que vai chegar até o ponto de obstrução ali. Exatamente. Normalmente por onde que você entra para fazer isso? Geralmente pela femoral. Pela femoral também, tá. Veia femoral, E agora, a grande questão que tem, a gente entende que a desobstrução mecânica seria mais interessante do que a química, porque se evita riscos de sangramentos secundários, né? Mas, Exato. obviamente, isso demanda talvez um pouco mais de tempo até conseguir entrar numa... Assim, nos dois casos, o tempo de ação, seja na embolia química, seja no procedimento intervencionista, é uma preocupação aí. Exato. Então, o quão estável eu consigo manter o meu paciente com droga vasoativa, né, com suporte ventilatório, para que permita que ele consiga ser submetido ao melhor tratamento, que no caso seria essa desobstrução mecânica, né? Mas você tem razão, às vezes o paciente está
tão grave que ele precisa ser trombolizado quimicamente na ambulância, né? Ou trombolizado quimicamente no próprio pronto-socorro. Ou ele está numa unidade hospitalar que nem dispõe de serviço de hemodinâmica, né? E que até ser transferido, a gente já precisa reperfundir esse paciente. Então, depende muito da condição hemodinâmica do paciente, depende do acesso, né, a um serviço de hemodinâmica, depende da expertise daquela equipe também, né? Se foi treinada para esse tipo de intervenção, que não é uma intervenção tão parecida assim com coronária, né? Então, são vários fatores, mas no melhor dos mundos, se um paciente chega no pronto-socorro, se já existe um protocolo, que a gente chama um time de resposta rápida para tratamento de embolia pulmonar com hemodinâmica, né? O paciente ele entra no pronto-socorro, ele é diagnosticado, se ele está instável, portanto, alto risco, ele inicia tratamento, né, medicamentoso com droga vasoativa e ele já vai direto para o serviço de hemodinâmica, onde já tem o hemodinamicista com experiência e com expertise para acessar aquela artéria pulmonar e já ir aspirando de forma rápida esses trombos. Existe a possibilidade também, João, de o paciente ser trombolizado quimicamente com uma dose reduzida, né, por acesso venoso periférico, e ir em seguida para a hemodinâmica, né, para que seja aspirado ou para que seja instilado localmente, né, por meio do catéter, uma dose menor do trombolítico químico, porque aí, fazendo localmente essa trombólise química, dá para infundir uma dose menor do trombolítico, esperando ter a mesma resposta da dose full, né, que seria feita em acesso venoso periférico. Então, cada caso é um caso, mas no melhor dos mundos, esse paciente chega instável, ele é amparado, ele é estabilizado no pronto-socorro e ele já vai para a hemodinâmica para reperfusão. Ótimo. Bom, até aqui a gente discutiu o tratamento emergencial da embolia pulmonar, né? E aí agora eu queria discutir com você o tratamento subsequente. Então, primeiro nos pacientes de baixo risco, entrou lá com o anticoagulante, que você já falou que vai em média de 6 meses de anticoagulação, né? Mas como que é o acompanhamento posterior desse paciente? Quais são as consequências que essa embolia vai ter em termos de no futuro? Então, vamos lá. O objetivo de anticoagular o paciente por um período mínimo de 3 meses não é porque ele precisa de 3 meses para que aquele trombo agudo seja desfeito. Geralmente, esse trombo agudo ele é desfeito muito antes. Às vezes, antes de completar um mês, já não tem mais falhas por coágulos dentro do território da artéria pulmonar. O que não quer dizer que isso já nos permite suspender anticoagulante. O objetivo dessa anticoagulação estendida, por no mínimo 3 a 6 meses, é justamente evitar a recorrência de novos eventos embólicos que geralmente acontece nesse período, tá? Então, o tempo mínimo tem literatura que fala 3 meses, outras literaturas sugerem 6 meses. Para todo mundo que tem o diagnóstico de embolia pulmonar, vai anticoagular no mínimo por esse período. Agora, e a partir daí? Eu devo manter o anticoagulante ou não? Aí vai depender de uma série de fatores. Antigamente, se dividia a embolia pulmonar em TEP provocado, TEP não provocado. Então, provocado aqueles que tinham fatores diretamente relacionados ao TEP. Por exemplo, uma cirurgia ortopédica. Ou o paciente que estava com dificuldade motora naquele momento e que estava muito restrito ao leito. Isso já não existe mais. Ou então um paciente que tinha uma doença oncológica, que curou e que
em tese, não tem mais aquele fator de risco que aumenta o risco de uma recorrência de embolia. Então, antigamente, a gente dividia o paciente assim, em embolia pulmonar provocada e não provocada. Naquelas que eram provocadas, nós dávamos o anticoagulante por 3 a 6 meses e, no final desse período, nós tirávamos, vida que segue. Para aqueles pacientes com embolia pulmonar que não houve um fator assim tão diretamente relacionado àquele evento, ficava-se meio que com um certo receio de suspender o anticoagulante. Hoje em dia, não interessa tanto para nós se foi um TEP com um fator causal conhecido ou não. Nos interessa mais saber se o paciente persiste com fatores de risco que aumentem a chance dele vir a ter um novo evento. Então, por exemplo, o paciente fez uma cirurgia de prótese de quadril e evoluiu após alguns dias com embolia pulmonar. Nesse caso, ele teve um fator, né, fortemente associado àquela embolia. Mas veja, ele já foi tratado para embolia, ele já não tem mais dificuldade de locomoção após 3 ou 6 meses. Eu posso tirar o anticoagulante desse paciente? Em tese, eu posso. Porém, eu tenho que considerar, é um paciente obeso, hipertenso, diabético, é um paciente que, apesar de não ter mais uma cirurgia recente, ele continua com uma limitação motora importante, ou é um paciente que tem uma doença oncológica que está em remissão, mas que ainda não tem critério de cura. Então, eu preciso avaliar se vale a pena eu suspender esse anticoagulante ou não. Ótimo. E uma opção nesses casos, eu queria saber se é uma opção nesse caso, ou quando que você indicaria para usar o filtro de via cava, o filtro de via cava. O filtro de veia cava é sempre uma grande polêmica, né? Quando esses pacientes estão internados, porque já há algum tempo a indicação dele se dá exclusivamente para aqueles pacientes que, por exemplo, foram diagnosticados com embolia, eles têm a trombose venosa profunda, porém tem contraindicação absoluta à anticoagulação. Então, vamos imaginar que um paciente ele tem um câncer gástrico, ele fez um quadro de trombose venosa profunda, evoluiu com embolia pulmonar, mas eu dou um anticoagulante para esse paciente e ele sangra. Não vai dar para esse paciente manter-se anticoagulado, então, nesse caso, eu preciso passar um filtro de veia cava para evitar, né, que haja novos desprendimentos de trombos dessa trombose venosa profunda que venham a aumentar a embolia pulmonar e piorar a condição desse paciente. Então, esse é o caso bem indicado. Ele tem contraindicação à anticoagulação. Às vezes é porque o paciente fez uma neurocirurgia recente, não dá para ele anticoagular. Às vezes, o paciente, enfim, tem alguma comorbidade, um sangramento digestivo, né, recorrente, ou um paciente que, enfim, sob alto risco de quedas, né, aquele paciente cai muito, aquele idoso está sempre com hematoma, enfim, a gente precisa ponderar o risco-benefício de eu anticoagular esse paciente. Se a decisão é não anticoagular, seja por qual motivo for, ainda assim, isso não quer dizer que já é indicação de passar de filtro de veia cava. Por quê? Porque o filtro de veia cava em si é um corpo estranho. E todo corpo estranho na nossa circulação é trombogênico. Então, não faz sentido eu colocar algo que pode gerar mais trombos com o objetivo de evitar eventos tromboembólicos, entende? A não ser que o paciente tenha achado de trombose venosa profunda e eu não possa anticoagular. Ótimo. A gente tem eventualmente algumas indicações em casos cirúrgicos
que eventualmente está com um quadro ativo de trombose que você precisa reoperar o paciente. Exatamente. Aí é uma opção que a gente vai Exatamente. ter. Tá. Exato. Tá. Então, em resumo, se eu não puder anticoagular o paciente e se ele tem trombose venosa periférica, né, ou distal sob risco de novos desprendimentos, aí sim tem indicação de passar filtro de veia cava. Mas não é o fato de ele ter embolia pulmonar e não poder anticoagular que eu já devo passar o filtro de veia cava. Às vezes o paciente tem embolia pulmonar, não pode anticoagular, mas você faz ultrassom de membros inferiores, não tem TVP, faz ultrassom de membros superiores, não tem, né? Enfim, imagem de abdômen, não tem nada que está ali embolizando, né, para pulmão, então não tem por que eu colocar algo pró-trombogênico, que é um filtro dentro da minha veia, da veia do paciente, no caso. Ótimo. E quais as repercussões pulmonares de médio e longo prazo, pulmonares, cardiopulmonares de médio e longo prazo no paciente que teve a embolia pulmonar? Cerca de 50% dos pacientes que têm embolia pulmonar, após esse período de 3 meses de anticoagulação, eles ainda têm algum grau de dispneia, mas isso não quer dizer que ele ainda tenha trombo. Existem algumas hipóteses para justificar esse achado de cansaço a médio e longo prazo. Uma das hipóteses é que ocorre um descondicionamento físico muscular nesses pacientes, ou porque ele ficou muito tempo, né, até pelo receio, né, desse diagnóstico de embolia pulmonar. Então, era um cara que estava mais ativo, ia para academia, né, enfim, estava trabalhando e que precisou ficar 15 dias, um mês afastado, né, ficou mais sedentário, perdeu massa muscular. Então, isso justifica, em parte, o fato desse paciente ainda estar dispneico, mesmo na ausência de embolia pulmonar após 3 meses de anticoagulação, né? Existe também a possibilidade desse paciente ter embolia pulmonar crônica, ou seja, ele anticoagulou, né, de forma adequada por 3 a 6 meses. Após esse período, ele está sintomático e quando nós refazemos os exames para avaliar se ainda tem persistência, né, de embolia pulmonar ou não, nós achamos nós vemos lá na cintilografia pulmonar que há falhas de perfusão em alguns segmentos pulmonares, né? Isso também é uma possibilidade. Tem que ver também se esse paciente não tem uma outra condição, né? Uma hipertensão não controlada, ou um paciente que está com uma glicemia também não está controlada, ou se é um paciente que tem alguma outra comorbidade pulmonar, um paciente portador de DPOC, um asmático, enfim. Mas a médio e longo prazo, um dos sintomas que mais aparecem é a dispneia, sem sombra de dúvida. Ótimo. A gente discutiu já num outro vídeo aí previamente a hipertensão pulmonar, né? Quer dizer, qual que é a relação da hipertensão pulmonar com o tromboembolismo? É um problema comum? Não é comum, é raro. É raro, mas quanto mais angiotomografia a gente faz, mais diagnóstico, né, é feito também. Então, essa incidência tem até aumentado nos últimos anos, principalmente pós-pandemia, onde a angiotomografia de tórax se tornou, né, um exame mais realizado. Mas, ainda assim, é considerado raro. A estimativa é que, para todo paciente que... Bom, para 100 pacientes que tiveram embolia pulmonar, né, cerca de iniciam a anticoagulação, né, de forma adequada por 3 a 6 meses. Após esse período, cerca de 50%, 40 a 50% pode estar sintomático em relação à dispneia. Mas destes, cerca de 10% tem achado de tromboembolismo pulmonar crônico. E desses, apenas uns 10% vão ter hipertensão pulmonar tromboembólica crônica. Então, veja que é a exceção da exceção. Ótimo. E esses 50% que
tendem a permanecer sintomáticos aí no longo prazo, tem Uhum. uma relação direta com a gravidade da trombose, ou seja, são pacientes de alto risco, médio risco ou baixo risco? Bom, para aqueles que permanecem sintomáticos, como eu falei, a grande maioria não tem persistência de trombos, tem dispneias por outras causas, né? Mas aqueles 10% dos 50% que tem o achado de trombo, ah, ele tem limitação principalmente aos esforços, né? Então, aos grandes esforços, faz falta não perfundir aquele segmento pulmonar que ainda está obstruído. Mas é exceção aqueles que têm hipertensão pulmonar tromboembólica crônica. Não sei se eu respondi a tua Sim. pergunta. Não, o que eu queria entender esses 50% que vão permanecer sintomáticos no longo prazo. Uhum. Isso tem uma relação direta com a gravidade do tromboembolismo inicial, ou seja, aquele paciente que Ah, não. deu entrada no Não. quadro grave, ele tende a permanecer mais sintomático depois, e o quadro leve, Não, não. não. Às vezes, tem situações em que o paciente tem uma grande carga, né, de embolia pulmonar, grandes trombos desde o tronco da artéria pulmonar, e isso não o torna mais sintomático após esse primeiro período de 3 a 6 meses de anticoagulação, tá? Às vezes o paciente teve embolia pulmonar em poucos ramos ali da artéria pulmonar e ainda assim ele é muito sintomático. Não existe uma relação direta entre carga embólica e sintomatologia. Não existe, inclusive, também uma relação tão direta de foi um trombo muito grande, então quer dizer que tem uma chance maior de ter tromboembolismo crônico. Não, também isso não é algo totalmente relacionado. Que leva mais ao tromboembolismo crônico, mais do que carga de embolia naquele momento inicial, é recorrência de embolia, que faz com que trombo em cima de trombo, né, leva ao maior risco do paciente evoluir com tromboembolismo crônico. Ótimo. E, bom, o tromboembolismo crônico você vai definir como aquele paciente que permanece com o trombo por mais do que 6 meses após o evento inicial, né? É aquele cara que anticoagulou, está sob efeito do anticoagulante e ainda assim persiste com essas obstruções. E esse trombo crônico, ele não tem mais as características daquele trombo antigo. Aquele trombo antigo, né, no caso do evento agudo, era um coágulo, né, mole, fácil de ser desfeito. Quando o paciente persiste com esse trombo crônico, significa que aquele trombo ele já é um tecido cicatricial, né? Ele é rico em fibrina. Ele está ali obstruindo como se fosse uma teia, né, de uma rede de fibrina dentro daquele segmento da artéria pulmonar. Tá? Então, as características até histológicas dele são totalmente diferentes. É como se fosse uma borracha, uma cicatriz dentro daquele vaso. Ótimo. E aí esse tromboembolismo crônico, ele pode ser mais ou menos sintomático. Alguns pacientes Sim, vão ter, isso vai limitar o fluxo de sangue na artéria, né? exatamente. E essa limitação ele pode ser maior ou menor. Quer dizer, qual é a Exato. preocupação que existe com esses tromboembolismo crônicos, no sentido de evolução? É só uma questão dos sintomas do paciente, traz algum risco para ele, né? E o que pode Uhum. ser feito nessas situações? Bom, então se um paciente ele persiste, né, sintomático após um período adequado de anticoagulação, nós refazemos os exames de imagem, encontramos o achado de trombo crônico, temos algumas metas, né, a partir daí. Uma é manter esse paciente anticoagulado, né, por tempo indefinido, né? Por quê? Porque se tem trombo crônico, esse trombo crônico, por si só, ele favorece que ali se formem novos coágulos, né? O fluxo sanguíneo naquele segmento vai estar mais turbilhonado, porque tem algo obstruindo
aquele segmento ali da artéria pulmonar. Então, a presença do trombo crônico favorece a formação de êmbolos agudos. Então, eu preciso manter esse paciente anticoagulado por tempo indeterminado, certo? Contínuo. A minha outra preocupação é, se ele está sintomático, eu preciso fazer uma pergunta e investigar se ele está evoluindo com hipertensão pulmonar tromboembólica crônica. Porque se ele estiver evoluindo com essa hipertensão pulmonar tromboembólica crônica, eu preciso oferecer um tratamento para ele que vise desobstruir esse segmento da artéria pulmonar. Esse tratamento pode ser cirúrgico, isso vai depender, de novo, de onde o paciente está sendo tratado, né? No melhor dos mundos, vamos colocar o principal centro no mundo de tratamento de hipertensão tromboembólica crônica é a Universidade da Califórnia, em San Diego. Então, lá, eles são muito mais propensos a indicar cirurgia, porque os resultados deles são fantásticos, né? Eles normalizam a pressão da artéria pulmonar quando submetem esse paciente à cirurgia, né? Eles têm taxa de complicação de mortalidade de 2%, o que é algo muito pequeno, né? Muito baixo. Então, a depender de qual local esse paciente está sendo conduzido, tratado, existem modalidades de tratamento. No melhor dos mundos, tratamento cirúrgico. Quando é um trombo muito distal, lá na periferia do pulmão, precisa se discutir se o tratamento cirúrgico vai dar algum benefício ou não, porque não adianta eu submeter um paciente a uma cirurgia de alta complexidade, né, pôr em circulação extracorpórea para acessar essa artéria pulmonar e tirar pouca quantidade de trombo que está muito distal lá dentro da artéria do pulmão. Quando a localização desses trombos é muito distal, quando não tem trombos mais centrais, aí a angioplastia, né, pulmonar por balão parece ser um tratamento mais adequado. Então, de novo, via cateterismo, o hemodinamicista passa o catéter por dentro dessa trama, né, de fibrina, de fibrose de trombo, e uma vez que ele transpassa, né, essa região onde está esse trombo de fibrina, ele insufla um balão que vai abrir um túnel por dentro dessa rede de fibrina. Então, ele vai fazendo essa angioplastia por balonamento, né, sem colocação de estente, ele passa por dentro de uma rede de fibrina, balona, sai, vai para outro ramo, onde precisa ser aberto também. Insufla o balão, estabelece fluxo naquela região e sai. Mas aí é um trabalho de formiguinha. O paciente geralmente é submetido a pelo menos ali umas 4 a 6 sessões em momentos diferentes, para ir abordando segmento por segmento, né, e ganhando esse fluxo sanguíneo sendo restabelecido. Por que não, por que não colocar o stent? Porque nesse caso, primeiro, o objetivo é restabelecer fluxo, né? E para isso, eu não ganho em colocando um corpo estranho lá dentro, né? Esse corpo estranho, inclusive, ele também poderia facilitar novos coágulos em cima, né? Quando a gente põe, por exemplo, um stent numa coronária, o stent ele passa a ocupar aquela região, né? Ele fica de forma definitiva, ele vai sendo incorporado, né, àquela artéria, certo? No tromboembolismo pulmonar crônico, não. Lembre-se que a gente não está tirando o trombo, não está tirando aquela rede de fibrina ali, a gente está só abrindo espaço dentro dessa rede. Então, um stent não ficaria totalmente alocado intimamente àquela artéria, né? A chance dele deslocar ou de provocar complicações, sangramento, ou até mesmo de obstruir, uma vez que haja mobilidade,
é muito grande. Então, o objetivo é balonar, abrir um túnel dentro daquele trombo e sair. Ótimo. Bom, então acho que você estava só. Acabei te interrompendo, então a gente tem opções aí, em alguns casos, de Intervencionistas, manter a anticoagulação. Tem a opção de fazer procedimentos intervencionistas, isso, cirúrgicos, usar o balão é uma outra opção. exato. ah, e E o aí, tratamento medicamentoso também, que são aqueles vasodilatadores, né, que usualmente nós usamos para hipertensão arterial pulmonar, mas que também ajudam a vasodilatar aquelas regiões que já estão sendo perfundidas. Então, com isso, a gente tenta ganhar é, débito cardíaco, né? Mas é um tratamento que geralmente está associado, né, ou a angioplastia ou após a cirurgia, se o paciente ainda tem uma hipertensão pulmonar, né, residual, o tratamento entra como algo adjuvante, mas ele não está tirando a causa, que é a obstrução. tá ótimo. Marcelo, acho que deu para entender bem a preocupação que a gente tem com a trombose venosa profunda, no caso principal, quando está falando em cirurgiões, por aí. Com a Sim. embolia pulmonar, seja naqueles quadros agudos que são de fato que chamam muita atenção, mas também nesses casos de menor atenção e os tratamentos, as complicações, tudo isso. Né? Queria te agradecer mais uma vez a sua disponibilidade e contar com você aqui em outras discussões. Eu que agradeço, fico à disposição. Obrigado mais uma vez, Marcela. Obrigada, João. Tchau, tchau.